De volta, gente, ao vivo, 9 horas 43 minutos pela Rede Vida de Televisão, Canal da Família e pela Rede Vida FM com o nosso Tribuna Independente. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio, não é? Que gostoso! O Tribuna, agora além da televisão da Rede Vida para todo o Brasil, também está na Rede Vida FM, no rádio. Você que está nos acompanhando, como é gostoso a gente conversar e bater esse papo gostoso também pelo rádio. Sejam muito bem-vindos ao nosso Tribuna Independente. Eu quero bater um papo com você agora, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham o nosso programa, muitas das vezes falam assim, Fábio, está chegando o final do ano e a gente acaba enfrentando uma depressão. Como é que é? Mais uma festa, né? Final de ano é festa, é o nascimento de Jesus, né? Alegria. Mas tem gente que entra em depressão no fim do ano. Eu vou conversar isso com a psicóloga Verusca Guendov. Tudo bem, Verusca? Tudo bom, Seja muito Fábio, bem-vinda. É um prazer estar aqui. É verdade isso que eu falei, Verusca? Eu já ouvi muitas pessoas falarem, olha, Fábio, chega o final do ano que já começa a me dar pânico. Por que isso acontece, Verusca? É interessante, Fábio. Realmente começa aquelas decorações de Natal, as músicas de Natal no comércio, e algumas pessoas começam a entrar em profunda depressão. Eu entendo que todos aqueles fracassos, todos aqueles processos traumáticos, todos os momentos de tristeza acabam sendo associados nesse momento. O Natal, ele propõe muito uma reflexão, principalmente uma reflexão familiar. E isso provoca com que as pessoas comecem a relembrar de várias coisas durante todo o seu processo de vida, né? Sem falar dos insucessos que muitas vezes as pessoas acabam agregando ao processo, os diversos traumas, então tudo vem à tona. Nós temos no nosso processo minêmico uma série de associações, Fábio. Então, quando você escuta uma música, a associação da música te leva a um momento. Você vê uma decoração, isso associa a uma festividade, automaticamente aos conflitos que isso tudo gerou, né? Tem muitas famílias que acabam nesse momento lembrando de muitas coisas. É o momento que os psicólogos mais trabalham, Fábio. São os processos de final de ano. Eu percebo que existem algumas pessoas que elas são tão traumatizadas que elas não conseguem sequer ouvir uma música, às vezes até alguma coisa que motiva, que traz amor pra gente, essas pessoas se sentem como se fossem agredidas por aquela situação. Eu poderia dizer que a situação que nós vivemos hoje no país, como por exemplo o desemprego muito alto, ou situações, sei lá, familiares, relacionamentos muito truncados, muito difíceis, causam esse tipo de depressão também? Sim, tudo colabora, Fábio. Mas eu posso garantir para você que o pior tipo de sensação são das pessoas que tiveram decepções afetivas, pessoas que sofreram traições, pessoas que passaram o seu primeiro Natal sem entes queridos, por conta de luto ou por conta de traições, enfim, de situações familiares que ocasionaram uma solidão. O mais difícil do final do ano, isso eu posso colocar aqui para você, é esse momento de festividade ao mesmo tempo de isolamento. É o período onde você tem mais finais de semana e feriados emendados, as pessoas elas tiram férias coletivas, então esse espaço faz com que as pessoas fiquem refletindo mais. Durante o ano, Fábio, as pessoas se ocupam, mas e quando no final do ano está tudo fechado? Pois é. E quando você tem para poder refletir, pensar? Então, é o momento que as pessoas procuram seus amigos, elas viajaram. Procuram algumas coisas, tudo está fechado. Então, é o momento onde ela se encontra com o próprio eu e começa a refletir sobre suas frustrações. E quando se trata de relacionamento afetivo, é nesse momento que muitos lembram das traições, das decepções, o fato de estar sem os filhos. Tem muita gente que nesse período sofre isso. O fato de você estar sem os seus filhos ali por perto. Então, são muitas as cargas emocionais, né? Mas o que eu sempre digo para as pessoas é que existe um caminho a trilhar. E a gente precisa continuar caminhando. Pois é. Senão a gente não consegue sobreviver. Foi exatamente o que eu falei no início do programa, na reflexão. Quer dizer, se deixar com que esse medo tome conta da pessoa... Ela não vive. Ela não vive. Agora, tem um questionamento muito interessante, você pode enviar sua mensagem, nós estamos ao vivo, hein? Então, envie para 11 95033 6870. O Carlos Delfini, lá de Ilha Solteira, São Paulo, obrigado pelo carinho da audiência, está dizendo assim, Fábio, eu entendo que as pessoas estão doidas para acabar o ano, porque até o final do ano
tudo está bem previsível sobre o que se espera de 2018. Ele faz uma pergunta. Verusca, as incertezas do futuro e finalizando um ano catastrófico, com altíssimo desemprego e endividamento da população, tira a alegria da pessoa e isso causa depressão? Sim. Muitos dos nossos queridos que sentem processos depressivos, principalmente homens, eles têm um prognóstico. Eles precisam sustentar a si suas famílias, Sim. Eles precisam pensar num desenvolvimento, num futuro. E quando esse processo, infelizmente, é impedido, a sensação de decepção e de fracasso é muito forte. Principalmente para um homem que precisa, é lógico que para todo mundo, mas para um homem isso é mais forte, porque ele tem a responsabilidade de si e de sua família. Então, é lógico que você pensar num futuro sem perspectiva nenhuma te dá uma angústia gigante. E muitas das depressões vêm por conta disso. Esse receio de você não ter uma continuidade, de não ter um planejamento de futuro. Mas eu costumo dizer que a gente não pode estar com o nosso olhar sempre voltado de uma forma tão fechada e limitada. Porque muitos, mesmo com crise, mesmo em momentos de limitação, conseguem vencer e conseguem trazer algumas perspectivas novas para o próximo ano. A gente tem que aproveitar, Fábio, essa nossa facilidade de fragmentação. O que é isso? É você pensar de forma fragmentada. Ok, nós temos 2017, isso é uma fragmentação, nós temos 2018, isso é uma outra fragmentação. Se eu estou encerrando essa que foi desastrosa, eu preciso fazer com que a minha mente entenda que essa outra parte, esse outro fragmento, pode me proporcionar alguma coisa boa. E se eu conseguir colocar realmente um pensamento positivo e pensar novas estratégias, eu tenho mais chance. Eu tenho muito mais chance. Quer dizer, gerar um novo ciclo. Gerar um novo ciclo. É mais fácil para a gente pensar um outro ciclo do que uma continuidade em cima de um fracasso. Tá. A mente da gente precisa disso. Por isso que tudo é separado por períodos, né? Você pode ver que tudo é separado por calendário, por períodos. É mais fácil você associar. Então, quando você associa um final de ano, você pensa um final de ciclo. Então, no próximo ciclo, as coisas podem sim ser diferentes. Eu quero que seja, então vamos lutar para que seja. A Marli Neves, ela está falando lá de Volta Redonda. Aliás, um beijo carinhoso ao povo do Rio de Janeiro, tem um carinho muito grande por vocês. Ela está fazendo uma pergunta muito interessante e colocando uma situação que ela está vivenciando. Ela diz, Fábio, eu me sinto muito mal nessa época. Eu tenho vontade de dormir e só acordar quando tudo passar. A pergunta que eu faço é a seguinte: ela já está com sintoma de depressão? Sim, ela já está indicando um processo de fuga. Eu sinto uma dor, essa dor me machuca, então eu preciso fugir dessa dor. O sono me anestesia isso. Tá. Então, muita gente passa finais de ano, realmente, Natal, Ano Novo, se tranca no quarto, não quer ouvir os fogos, não quer lembrar que é esse momento de uma nova etapa e realmente acaba optando pelo sono, né, como uma forma de anestesiar um pouquinho essa dor. Eu costumo dizer que a gente tem que pensar novas opções. A gente tem sempre que ter uma carta na manga, Fábio. Se um caminho não deu certo, a gente tem que optar por algum que possa dar certo. Se a gente se acostuma apenas a fugir ou a sofrer, a gente se acostuma sempre a ter uma dor, que a gente pode muito bem batalhar para tirar isso da gente, né? Tirar essa dor de dentro da gente. Senão a gente vai sempre se acostumar a sentir e anestesiar, sentir e anestesiar. A gente pode pensar, sentir a dor, mas pensar que tem uma outra etapa lá na frente e tentar vencer isso. Então vamos para a pergunta da Marilene de Jesus Vaz, de São Paulo. Ela faz uma questão muito interessante. Ela diz, boa noite, Fábio. Eu estou amando este tema. A esperança por novos tempos e desafios é uma maneira de sair da depressão do final de ano, doutora? Sim, nós precisamos pensar em novos tempos. Olha só, quando nós temos uma perspectiva, ou seja, eu penso no futuro, eu penso novas coisas, novas ideias, novas etapas, novas oportunidades e planejo o meu ano, é muito mais fácil de eu conseguir galgar algumas coisas e alcançar alguns sucessos. Agora, se eu só ficar ali amargando a dor, que não é fácil, esse ano foi muito difícil para todo mundo. Eu vou dizer para você, Fábio, a quantidade de queixas que eu percebi e ouvi durante esse ano, das dificuldades reais, as pessoas estão sofrendo, Fábio.
Elas estão sofrendo, os relacionamentos afetivos, a amizade das pessoas. Tudo tem sido, infelizmente, muito conturbado, muitos conflitos. Então, terminar um ano nessa pressão é muito difícil. Mas a gente precisa enxergar além do horizonte, a gente precisa olhar e tentar pensar novas coisas. Você sabe que as estatísticas mostram que quando eu chego no final do ano e crio uma listinha de novas perspectivas, de novas ideias, a chance de eu vencer é maior do que aquele que não fez isso? Eu elenco essas Faço perspectivas, um checklist de tudo aquilo que eu Escrevo gostaria. Escrevo num papel. E a chance de eu conquistar tudo ou parte do que eu escrevi é maior. Eu consigo chegar mais longe quando eu ponho num papel, porque eu estou me planejando a buscar aquilo. As estatísticas mostram que quando nós não temos essa atitude, os insucessos são maiores, porque eu não fiz com que o meu cérebro associasse uma nova perspectiva. Uma coisa que eu queria perguntar é a respeito daquelas pessoas que têm um agravamento com relação a isso, acabam se entregando à bebida, né, ao alcoolismo ou a outras situações como essas. Qual seria a maneira para que essas pessoas que já estão com esses sintomas, tem muita gente escrevendo a respeito disso, e dizendo que se sentem assim, né, efetivamente. E a época colabora para isso com as bebidas. Né? Como é que faz para uma pessoa que está começando com esse tipo de sintoma não entrar nessa situação de tensão pré-natal, vamos dizer assim? A gente precisa entender o nosso próprio sentimento, Fábio. Se eu estou buscando anestesiar esse sentimento com sono, ou com bebida, ou com qualquer outra coisa que anestesie esse momento, é porque eu estou sentindo uma dor que eu não quero sentir. Será que não seria mais fácil buscar uma nova ideia, buscar uma orientação emocional, buscar um amigo que gosta muito para conversar? Você sabe que o fato da gente conversar já ajuda. Às vezes a gente está tão fechado. Uma palavra muito bem colocada de uma outra pessoa ou de um profissional pode abrir um novo leque. Porque quando a gente está sofrendo, Fábio, a gente não consegue enxergar as coisas, a gente está com dor. E a dor, ela sempre vai prevalecer as coisas boas. Agora, quando alguém vem de fora, um amigo, um parente, um pai, uma mãe, alguém que é muito querido, coloca para você uma nova ideia, coloca para você um novo plano, um novo projeto, com certeza é muito mais fácil, Fábio, porque você para analisar. A dor não te deixa criar e nem pensar em nada. Quando alguém traz uma nova ideia, uma nova criação, você consegue parar para pensar. Dali, muitas coisas acontecem e eu vejo isso no consultório, no meu dia a dia. As pessoas trazem a sua dor, a gente coloca algumas coisas e a pessoa parece que tem um clique. Nos vídeos, eu coloco muitos vídeos no meu canal no YouTube, às vezes as pessoas me escrevem, nossa, eu estava completamente cego, você colocou uma coisa que eu não tinha pensado, eu criei uma outra e já pensei uma nova ideia, e em cima disso a criação vai nos revivendo, nos motiva a caminhar. Qual seria, assim, a mensagem que você poderia deixar para quem está nos acompanhando, a sua visão como psicóloga, principalmente, daquelas pessoas que estão, de repente, não sei, vendo, às vezes, a família se desfazer, né? Ou que perderam um ente querido. Eu sei que você perdeu recentemente o seu pai, eu também perdi minha mãe, mais ou menos nessa época. E realmente, o primeiro Natal é muito difícil, um impacto, né? Como é que mensagem você poderia deixar para essas pessoas? Olha só, para você que está em casa, não importa o tamanho da perda que você teve. Não importa. O que importa é que você continua em pé. E você precisa continuar caminhando. Através de você, você pode abençoar a sua vida, a vida da sua família e a vida de muitas outras pessoas. Quantas conquistas que a gente só vai saber se a gente caminhar, né? Não desista, não desista. Se você está chateado, é natural para os nossos, né, momentos difíceis. A gente fica chateado, a gente chora, sente falta das pessoas que são queridas para a gente. Mas você tem que saber que foi feita uma semente foi colocada no seu coração. E você precisa fazer com que essa semente dê continuidade ao processo. Vale a pena viver, Fábio. Vale a pena viver e fazer o bem para as pessoas, trazer essa nova ideia de amor para as pessoas. Eu acho que o mundo está muito frio. Se você puder proporcionar amor, abrace as pessoas, beije, diz que ama. Isso pode mudar uma história, isso pode mudar a sua família, isso pode mudar o mundo. Meu Deus! Olha,
Deixa eu falar com você. Obrigado pela presença. Eu queria terminar esse programa com um pensamento para você. Sabe que uma vez eu me peguei pensando sobre isso, Verusca, e eu vi que Deus é tão grande. Ele criou tudo que está aqui, ó. Tudo. Ele deu inteligência para o homem para criar tudo que está ao nosso redor. Mas Ele quis se fazer um de nós e veio justamente na figura de uma criança, o menino Jesus. E aí, eu penso assim, cada vez que nasce uma criança, é a renovação desta aliança de Deus conosco. É a renovação da vida, do amor de Deus. E Deus confia em cada um de nós. Confia em você, confia em mim, confia na Verusca, para darmos prosseguimento a essa vida. Então, eu quero deixar essa mensagem de esperança para você nessa noite. Não entre nessa vibe, nessa conversa fiada, não. Faça uma oração, confie em Jesus. Certeza, Ele vai nascer aí, ó, dentro do seu coração. E vai fazer do seu coração a manjedoura. Tchau. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus.